Que legal, estou muito feliz hoje para mais esse café, café consigo. Eu recebo então a nossa amiga Rosângela Silveira, uma pessoa que se dedica ao aprendizado da vida, professora, artesã, artesã da vida, não é, Rosângela? Isso mesmo. É muito bom estar aqui, muito, muito bom. Que coisa importante esse trabalho, de nós podermos trocar nossas vivências, né? Isso é muito, muito, muito bom. Estou muito feliz de estar aqui. Como é que acontece esses momentos em que tu paras assim para conversar contigo mesma? Isso já acontecia na adolescência? Como é que tu planejou que seria a tua vida? Me conta um pouquinho dessa Uhum. caminhada aí. Desde criança, eu sempre disse que seria professora, né? Eu tinha, na verdade, dois sonhos, assim, quando criança, de ser arqueóloga, porque eu sou apaixonada por história, e mais professora, né? Uma professora arqueóloga, vamos dizer assim. Ah, é lógico que no país em que a gente, né, vive e tal, com muitas dificuldades, e minha família não era diferente, né? Sempre com muita dificuldade, somos 6 filhas, 6 meninas, então era bem complicado estudar, né? Onde tu está falando? Desculpa, eu esqueci de perguntar no começo, para quem, claro, as pessoas não sabem. De onde tu Uhum. está falando? De que lugar é esse que tu está? Eu estou falando aqui de Santa Maria da Imperatriz, Santa Catarina, né? Olha, E aqui onde eu estou é o meu ateliê, é o meu ateliê de que costura legal. aqui, né? Então, é, eu fui estudar pedagogia sempre, né, desde o início. Aí, como eu tinha assim, ensinava minhas bonecas, ensinava para todo mundo, pegava as irmãs e sentava lá para ensiná-las. Aí eu fiz o que antes a gente fazia magistério, né? O magistério primeiro. Aí fiquei muito tempo sem estudar, porque casa, tem filhos, sabe? E eu vim fazer minha pedagogia depois, aos 30 anos. Aos 34 anos só que comecei a fazer meus sonhos. Comecei realmente a pensar em mim e a fazer aquilo que eu queria. E aí fiz a minha pedagogia, comecei e escolhi a alfabetização como, né, como carreira. E, e fiz uma linda carreira, eu tenho já 25 anos de trabalho, né, tentando me aposentar aí da escola, né? Mas eu fiz uma linda carreira, fui sempre gratificada, eu digo abençoada, por formação. Eu sou assim, ó, eu amo estudar. Estudar sabe, eu amo uma leitura, eu amo descobrir como é que faz, eu amo. Isso para mim me realiza, sabe? E então eu estudei muito sobre alfabetização e tenho um pensamento que é bem, vamos dizer assim, não sou só eu que penso assim, tem muitos educadores que pensam assim como eu, mas são poucas ainda, que pensam na interação entre professor e aluno, né? De sentar no chão, de contar histórias, e de entender que eu posso ensinar qualquer coisa através de uma história, através de um objeto, através de que o ensino não está divididinho em partezinhas lá, e tenho que parar agora para ensinar matemática, e eu tenho que parar agora para ensinar ciências. Não, eu posso pegar as ciências e ensinar tudo, 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 tudo a partir dali. Até porque a vida é múltipla, né? A vida, a Uhum. todo momento,
As questões da geografia, ele está em contato a todo momento. Questões de matemática a todo momento. A linguagem, a fala a todo momento. Então, se pode aproveitar de uma experiência para conectar com todos os assuntos da vida e ajudá-la a se sentir presente nesse planeta, né? Se conectar com a condição de ser humano no planeta, se reconhecendo e reconhecendo a presença do outro e buscando essa conexão mais profunda com o outro ser humano, não é? Que as pessoas têm que compreender que estudar não é sobre chegar a um diploma, é sobre ampliar essa capacidade de leitura e de interação e de renovação dos valores nesse mundo, nesse planeta. Isso. E aí, que há várias formas de enxergar as diferentes teorias, né, da educação. Sim. E é isso mesmo. E que há várias formas de enxergar o mundo. Depende do óculos que você coloca. Então, há também várias formas de você ensinar uma criança a ler. Depende da forma com que você pensa. Então, eu sempre pensei isso, sempre me desgastei muito. Você perguntou se eu já pensava muito, né? Comigo mesma. E vou te dizer que não. Olha. Não. E eu sempre fui muito impulsiva, extremamente impulsiva. Lógico que isso me ajudou, porque eu entrava em tudo que eu podia estudar, né? Isso me trouxe uma formação muito boa, muito progressista, muito aberta, né? Muito aberta. No entanto, isso custou minha saúde, sabe? Porque se eu tivesse encontrado esse meu lado interior, a mim mesma, né, eu não teria ficado doente. Né? Eu teria conseguido lidar melhor com as situações que surgiram a partir da hora em que eu enxerguei que as crianças sofriam dentro da escola por não serem vistas individualmente, né, com suas necessidades individuais, que serem vistas apenas como um todo e todo mundo tem que pensar a mesma coisa. Então, quando eu comecei a enxergar isso, né, a ver que eu conseguia fazer aquelas conexões todas entre as disciplinas, vamos dizer assim, né? Que eu conseguia fazer todas essas conexões, mais que os meus colegas não conseguiam, eu comecei a sofrer e a querer mostrar isso para eles. E hoje eu vejo, né? Que hoje eu já faço esse caminho para dentro de mim. Tive que ficar doente para fazê-lo, né? E vejo que se eu tivesse encontrado a mim mesma no passado, eu teria sofrido muito menos. Sabe, Rosângela, quando estou te escutando aqui, eu estou me lembrando tem um texto bem antigo ainda do Pestalozzi, que é atribuído a Pestalozzi, que ele fala sobre olhar a criança. Quando fores fazer algum trabalho na escola, pode ser um mural ou qualquer coisa, olha menos para o trabalho e olha para a criança. E tu vai ver aquela que sorri contente, aquela que está tão aflita que nem consegue começar. Olha a criança, o mais importante de tudo é a criança. E Pestalozzi, ele já falava da importância de unir mão, coração e mente na educação. Olha, que legal! Isso é muito parecido com o que eu faço, né? O trabalho que eu faço agora, que é essa coisa de mindfulness, né? Que é essa coisa da atenção plena, que tem a ver com as mãos, né? Cérebro e os olhos, né? Então, muito legal isso. Esse fio da vida, porque nós estamos todos, né? Estamos costurando a nossa história, estamos fazendo uma marca
construindo esse processo que a gente vai deixar uma marca nesse planeta com a nossa passagem. Professora, a primeira professora marca de forma indelével a vida de cada aluno, né? E aí pensar que marcas eu quero trazer. Daquela que mostrou para ele que reconhece a existência dele nesse mundo, que reconhece nele um potencial humano infinito, né? Será que é esse olhar que eu quero, com esse olhar que eu quero marcar o meu aluno, né? E talvez quando tu fala assim, eu adoeci, eu fico pensando assim, contrapondo, que talvez tu tenha acordado. Com certeza. E tudo que tu está relatando de como tu era antes, para mim, agora olhando daqui, né, parece mais um sintoma de alguém que não tinha acordado ainda. E nascer, renascer para a vida, ampliar o olhar, dói, né? Todo parto é dolorido. É aprendizado, né? Então, às vezes o aprendizado dói. E fala, como é que foi chegando para essa ideia da costura criativa? Foi a costura que te ajudou a reconectar com a professora? Foi. Na verdade, foi a costura que me tirou lá do fundinho onde eu me coloquei, né? Então, assim, como é que eu vou dizer? Esse estresse todo de levar para a criança esse jeito diferente de ver a educação, né? Não que seja a criança a coisa era o estresse que tudo isso causava dentro do ambiente escolar, né? A pressão, os olhares diferentes, porque parecia que as crianças estavam fazendo só bagunça, enfim, porque não estavam enquadradas, né? Não estavam dentro do quadradinho. E aí aquilo vem, e é muito trabalhoso também, sabe? A gente precisa entender que que o trabalho educativo visando as trocas, ele é trabalhoso. Ele demanda muito trabalho, muita pesquisa. Até que se torne natural, né? Até que tudo que é novo causa estranheza, né? Desacomoda. Até que isso seja uma nova forma de ser e estar também, não é? E aí tudo isso chegou assim um momento, aí vamos dizer assim, não foram eles os responsáveis, mas foram o estopim, né? Aquilo que explodiu, que foi uma turma muito complicada, porque eu sempre trabalhei com o primeiro e segundo ano, e de repente eu peguei um quinto, sabe? Aquelas emoções explodindo neles, aquelas coisas, sabe? Eu vou me cortar, e chorava. Então, era tudo tão intenso, era tudo tão... que eu queria acolher todo mundo e eu não conseguia, sabe? Porque lá no primeiro ano eu acolhia, no quinto eu não conseguia acolher, e isso me deixou... Aí, ali eu caí. Aí, ali eu fui diagnosticada com síndrome de burnout, afastada do trabalho totalmente, porque eu não conseguia ouvir, ainda não consigo, o barulho ainda me incomoda, então eu não conseguia ouvir aquelas falação, aqueles gritos, aquelas coisas, aquilo me deixava irritada, violenta até, no sentido verbal, né? E ela falava muito alto, então eu cheguei no momento em que eu precisei realmente ser afastada. Hoje agradeço imensamente a isso, porque eu vejo agora que nesse caminho que eu fiz, buscando a excelência de uma alfabetização, eu me perdi de mim mesma. Eu sempre digo isso, eu me perdi de mim mesma, total. É porque a gente pensa que a gente está aqui para fazer, né? A gente estava falando, né, antes um pouquinho, né? E daí tu começa só a ter o foco do qualificar o profissional.
mas perde o sol lá fora, perde o Perde o momento de abraço sentar na da grama, família. o abraço da família, do preparar comidinha Uhum. especial porque tu gosta, só porque tu gosta, preparar um cafezinho especial só porque é para ti, né? E aí tu vai querendo ser aquela pessoa que faz Uhum. muito, faz por todos, para salvar a humanidade toda. Isso mesmo, perfeito. É isso mesmo. Esse faz é só fazer, é só fazer, é só fazer, e ele perde a causa, né? Ele perde a razão de ser. No fim, eu me perdi nisso, porque eu perdi a razão final, o objetivo final, sabe? Que eu tinha lá, vamos dizer, na minha adolescência, O quando eu estava encantamento fazendo da criança, o, né? o Porque aquela encantamento. criança, a criança, ela vive o momento presente. E a gente tem essa criança interior. Quando a gente perde esse contato com essa criança interior, fica muito duro, né? Fica só a dureza da vida, do julgamento dos outros e o nosso próprio, a autocobrança, né? Uhum. E aí eu me perdi, e fiquei 4 meses em casa, sem sair de casa. Sem sair de casa. Na maioria do tempo, eu queria ficar na cama. Eu assistia televisão, ficava lá, botava aquelas séries e ficava maratonando as séries na internet. Enfim, fiquei em casa. Até que um dia... eu fui na loja, meu filho tinha uma loja, e eu fui e achei um saquinho, tinha lá que ele comprava importado. Tinha um saquinho de tecido para cozinhar verduras e legumes no micro-ondas. Olha! E eu comecei, aquilo me encantou, eu comprei. E comecei a pesquisar sobre ele. Comecei a pesquisar e vi que era muito mais saudável, porque o alimento se cozinhava nele, nos líquidos dele mesmo, e não sei o que. Eu disse assim, mas, cara, e era um saquinho feio, feio. E eu ficava olhando aquilo e disse assim, eu vou fazer um saquinho desse. Comecei a pesquisar e tal, não, material, porque não é qualquer coisa que pode ser colocado no micro-ondas, tem que ser tudo 100% algodão. E ele tem uma fibrazinha dentro, uma manta, que a gente chama, né? Só que também é uma manta especial, que não pode ter nada de acrílico, nada de resina nele, porque explode lá dentro do micro-ondas. Então, não achava material, tive que mandar vir um rolo disso lá de São Paulo. Enfim, foi uma coisa em que eu fui busquei, fiz, comecei a fazer meu saquinho, o pessoal todo queria o saquinho, eu fiz para mim, mas o pessoal queria, e eu comecei a vender os saquinhos, eu comecei a então eu faço, dali eu fui para a coisa que eu mais gosto de fazer, que é necessaire. Aí comecei a fazer necessaire, o povo começou a pedir, aí eu comecei a fazer bolsa, e o povo começou a pedir, e eu fui fazendo inicialmente como terapia mesmo, sabe? Eu gostava, eu achava legal, ao invés de eu estar na cama, eu estava costurando. Então, eu vi que, ó, estou melhorando. Ainda não tinha um pensamento crítico em cima disso, né? Era só matar o tempo. Ocupar as mãos, né? Ocupação Isso. das mãos e focar As em alguma mãos. coisa. Isso. E aí fui fazendo, e a coisa foi crescendo, todo mundo queria. Eu comecei a comprar uma máquina, a comprar 2 máquinas, a comprar 3 máquinas, né? E tecido, que eu amo, aí eu comecei a comprar tecido, e a coisa foi aumentando, e virou um ateliê. E com o passar do tempo, aí encontrando a mim mesma, que aí essa é uma outra história também, né? Porque quando a gente foi preciso que eu chegasse lá no fundão, né? Porque assim, a síndrome de burnout, ela não me trouxe só problemas na escola, ela me trouxe problemas para a vida. Eu não conseguia ouvir meus netos gritando. Eu tive muita intolerância com meu neto mais novo, sabe? Até hoje, assim, a nossa relação é de tentar de aproximar, né? Porque com ele, ele gritava muito e isso me incomodava e eu gritava também, então
sabe? As coisas em casa também não ficaram bem, as relações em casa também não ficaram bem. E então foi preciso que eu chegasse lá no fundinho para eu, de repente não, né, gente? Não é nada de repente, não é nada por acaso, não acredito no acaso. Quando eu ouvi coisas coerentes, porque sempre eu tive muita resistência à terapia, sempre achei que o que estava guardado aqui, né? Aqui são coisas muito importantes para ser dado para qualquer um, sabe? Eu acho que pode dizer que eu sou exagerada, egoísta, ou seja lá o que for, mas é tão importante meus sentimentos e meus pensamentos são tão importantes e os meus pensamentos também, que eu não consegui entregar para qualquer um. Fazer terapia, para mim, era muito complicado. Mas tu entende agora que tu não estava entregando, era para ti mesma? Havia uma parte tua que andava decidindo coisas e pensando coisas que tu, do outro lado teu, não estava se conectando. Sim, né? Eu não entendia que e o que eu tinha que buscar era dentro de mim. Tu aprender a te escutar, porque quando tu fala, a primeira pessoa que escuta, que está mais perto da boca, sou eu. É tu, então, é primeiro para que tu te escutes, né? Não é para o terapeuta que tu está falando, na verdade. Não é, mas é que eu não conseguia confiar no outro. Sim, eu não conseguia confiar em mim, eu não conseguia confiar em mim e transmitia isso para o outro, na verdade, né? Sim, na verdade, era isso. É isso. Mas quando eu ouvi alguma coisa que me fez, que foi coerente, eu entrei e fui. Eu entrei e fui, e eu tive que entrar em mim. Não tive escapatória. Foi. Encontrou colorido de novo, pelo jeito. Encontrei com certeza. Fiz essa viagem dolorosa, muito dolorosa, mas que eu faço todo dia, que é necessário a gente não esquecer de entrar em nós mesmos sempre, né? Mas necessária. Fiz, chorei muito, cada compreensão, cada sentimento, cada coisa que era vista, sabe? Porque, deixa eu dizer, foi através da meditação e do autoconhecimento que isso aconteceu, tá? Então, cada meditação guiada, como que era a minha meditação, deixa eu para vocês entenderem como isso acontecia, né? Eu entrava na minha mente, e como que era a minha mente? Eu tenho desenho dela. Deixa eu ver se está aqui. Eu acho que está aqui. Peraí. Eu tenho o meu diário de bordo aqui comigo. Está aqui do meu ladinho. Eu fiz o desenho da minha mente. Deixa eu mostrar para vocês. Cadê? Se vocês vão conseguir enxergá-lo. Aqui. Não sei, está de lápis. Vamos ver se vocês vão conseguir enxergar a minha mente aqui. Vamos ver. Tá difícil, né? Porque tem escrito, mas é mais ou menos assim, a minha mente... Tem uma escadaria? Isso, tem uma escadaria. Essa escadaria aqui é quando eu entro nela. No início, quem me levava pela mão era o Haroldo, sabe? O Haroldo Dutra Dias, para quem não conhece, né? Que é o meu, eu digo meu mestre, né? Que é muito carinho, porque ele é mais do que isso, ele é um amigo querido. Então, ele, no início, ele me dava a mão para subir essa escada. E aqui a minha mente, que seria uma praça central, onde tem um chafariz, onde tem um banco, que eu estou sentada nela, porque eu sou péssima desenhista, tá, gente? É só uma... E eu estou sentada. E aqui, nesse banco, então eu subia e eu chegava aqui, e daqui eu observava todas as minhas emoções, todos os meus pensamentos, todas as minhas ideias, tudo vindo de todos, porque é um jardim cheio de ruas que se encontram numa só, que se encontram aqui no jardim. Uhum. Então, aqui tem, vagando por aqui, alegria, certeza, fuga, tristeza, amizade, estão sempre vagando pela minha mente, todas essas coisas,
E aí eu ficava nesse banco, observando, sem julgar, sem comparar, ficava tentando acolher aquilo que estava mais forte em mim naquele momento, seria a tristeza, por exemplo, tentando entender por que eu estava triste e me permitir estar triste. Então, com esse mecanismo todo, eu encontrei a mim mesma. E aí, voltando à pergunta, depois de algum tempo eu descobri que quando eu costuro, eu faço esse exercício aí. Eu consigo fazer essa meditação. Eu estou costurando, como eu já domino a técnica da costura é o foco, é o meu foco. Ai, que lindo! Ele vem ver. Quem é que está falando? Quem é que está Oi! conversando? Oi! É o Eu tinha Gentil. um bem parecido. Gentil o nome É o dele? Gentil. Oi, Gentil! Oh, eu tinha Eu um tenho que quando meu filho pegar, era senão ele se deita pequeno. nas teclas. Ah, sei, ele quer atenção. Ele quer Uhum. atenção. Ai, que lindo. Rosângela, sabe que eu estava te vendo falar e eu sei que tu está falando, imagino que esteja falando a partir do aplicativo Serenidade, criado pelo Haroldo, que também me ajudou muito a adentrar e a visualizar melhor minhas emoções, né? Aliás, o Haroldo nos trouxe o Saulo para a nossa vida, né? Ai, Primeiro a gente verdade. conheceu o Haroldo, depois o Saulo O Silva, né? Saulo, nossa. Mas eu estava visualizando esse teu desenho e lembrando de um trabalho que eu vi um tempo atrás, de umas pessoas que faziam poemas bordados. Então, elas pegavam poemas e faziam uma junção de retalhos, ilustrando esse poema, e tudo bordado, né? E aí eu pensei, poxa, isso que ela está mostrando dá um belo bordado. Fazendo Olha, eu assim, não conheço. fica Depois, se tu puderes, me passa. Gostaria de conhecer. Uma muito, foi ideia há muito muito legal. Já tempo lembrei da atrás. nossa amiga Luciana. Eu Não, já foi há lembrei muito da tempo atrás. Luciana. Não, mas na verdade eu estava pensando em bordar esse teu esquema. Bordar esse esquema. Para tipo, para ti mesmo, para ter um momento de meditação, materializar através Sim. da costura ou do bordado, esse teu esquema aí. Uhum. Não sei, foi uma visão Sim. que eu tive. Mas, Rosângela, nós vamos ter que continuar num próximo encontro essa conversa. Vamos, porque essa parte da descoberta de costurar meditando é uma coisa que é legal demais, é legal demais. E não é só costurando que isso pode acontecer com qualquer atividade manual. E isso é lindo, é lindo. Estar atento Sabe, ao gente? momento presente, né? Uma coisa que eu Estar me dei atento. conta, a certa altura, eu também trabalhei muito com criança, tanto em contexto de saúde quanto contexto de escola. E a um certo momento eu me dei conta, gente, eu não sei quem é essa criança. E um dia eu fui fazer um curativo no menino, rapidamente falar. Ele estava com o braço machucado, ele chegou meio. Devia ter sido recebido xingado, porque se machucou. Então ele chegou meio murchinho, assim, mas ele chegou sozinho, com 10 anos, fazer um curativo. E aí ele estava ali meio cabisbaixo, eu perguntei para ele assim: o que tu pretende ser no futuro? Mas ele tinha uma postura assim, sabe, muito elegante. E ele disse: eu não sei. Eu disse: tu já pensou em ser presidente do Brasil? Ele me olhou assim, o olhinho brilhou. E eu disse assim: porque nós vamos precisar de novos presidentes no Brasil no futuro. Ele me olhou assim, ficou quietinho. Aí eu terminei o curativo. Guria, quando ele foi embora, ele se postou assim retinho. Já estava outra. Não, me deu a mão assim, me deu a mão e apertou minha mão com uma força que eu me arrepiei, fiquei pensando, Jesus, será que eu acabei de apertar a mão de um futuro presidente do Brasil mesmo? Porque quando tu vê uma criança, tu sempre tem que pensar isso, ela vai ser mais do que tu. Ela tem um potencial para ser muito mais. Sim, com Toda e certeza. qualquer criança. Aquela criança está lá na rua, tu não sabe, é questão de oportunidade, sabe, de tu dizer isso para ela, acredita, pode, tu não tem que só sobreviver, né? É isso mesmo, é Enfim. isso mesmo. Professora, Ah, muito prazer. Seguimos o ai, próximo encontro. ai, realmente foi tão bom, tão bom. Eu tô tomando meu chazinho. É Eu meu aqui com chazinho na caneca de vovó. Ó, a minha canequinha da vovó que meu neto me deu. Mas foi muito bom, porque essa troca é valiosa demais, até para a gente que já viveu essa experiência toda. Como é bom quando a gente encontra pessoas que conseguem
ver por ângulos diferentes, né? Que boa essa diversidade de olhar. A gente cresce muito, eu sou apaixonada por isso, gente, sou apaixonada por isso. Muito obrigada, Mariana, por me proporcionar esse momento. Né? Descobrir as pessoas, né? Porque essa coisa de achar, a base do preconceito é isso, é tu ter um padrão, tu colar nas pessoas que tu encontra. E o contrário disso é buscar a singularidade humana. É saber que aquele que está passando... Eu não sei absolutamente que universo é aquele que ele está trazendo, a não ser que eu me aproxime, né? Sim, isso mesmo. Deixar também, estar aberto para isso, né? Porque às vezes as pessoas também querem se aproximar, não só... E eu não deixo. Sim, então é por isso que eu já tenho assim, não, né? Eu estou aqui, meu papel é esse, então eu não posso sair desse limite desse meu papel, né? Ai, que papo gostoso, que chá gostoso, café comigo mesmo, gostoso esse. Muito muito obrigada, bom, lembranças boas, coisas boas, amei.